Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, fim de domingo, nós estamos aqui, né, conforme combinado, às 21 horas, na verdade, tá passando 4 minutinhos já aqui no meu relógio. E aí eu preparei para vocês o material, né, deixei disponível ontem esse material, um material com foco na banca IDECAM, né? As questões são inéditas, são questões que eu elaborei, né? Porque sei que quem é concurseiro, abraço, Catana, pessoal que está chegando, boa noite. Eu sei que quem é concurseiro e vai fazer aí as provas ou da PFOSSE ou da Polícia Civil do Estado do Ceará, certamente tem resolvido já muitas questões da própria banca IDECAM. Abraço para o meu querido Velbinho que chegou aqui, professor Velber Oliveira. Um abraço para você, viu, Velber? Um beijo todo especial para você. E aí, meu povo, eu elaborei as questões, né, as questões IDECAM, ao estilo, tá certo? Ao estilo IDECAM, na verdade. Então, analisando a banca, estudando os assuntos que são mais recorrentes, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá chegando o áudio direitinho para vocês? Porque eu vou dar continuidade já com a resolução de questões. Para quem está chegando agora, o nosso material está disponível, esse material está disponível lá no link da minha bio, então você não precisa fazer nenhum login. Obrigada, viu? Obrigada. Então nós temos aí o material disponível no link da minha bio. Quando você clica, tem lá simulado o IDECAM. Você pode clicar, é o primeiro que aparece lá no link, e aí quando você clica, só precisa baixar, não precisa fazer nenhum login, tá bom? Boa noite, Najaro, boa noite a todos vocês, tá bom? Que estão chegando, tudo ok? Pessoal que já baixou o material, né, que está disponível, então é só clicar lá no link, porque para quem está acompanhando, você pode inclusive imprimir esse material, e aí você pode revisar, eu vou deixar essa live salva no IGTV também, tá bom? E vou subi-la para o canal do YouTube, porque aí você assiste de forma acelerada, porque eu sei como é a correria do concurseiro. Gente, então sem delongas, eu vou começar agora para não atrasar para vocês, né? Final de domingo, então é importante que a gente possa aproveitar aqui esse momento. Então, boa noite todo especial para quem está chegando. E se você conhece alguém que está estudando para concurso público, que estuda língua portuguesa e tem alguma dificuldade ou quer entender o estilo da banca organizadora IDECAM, né? Banca que está organizando 2 concursos com editais publicados em praça, no caso os concursos da PFOSSE e os concursos da PC, tá bom? PC Ceará. Um beijo para a tia Elineuda que está aqui acompanhando. Um abraço, saudades, inclusive. Tá bom? Verdade, Najaro. Nós teremos um aulão de redação 0800 na faixa, gratuito. Então, vocês podem pedir já para o Najaro. Basta clicar aí, mandar um direct para o Najaro underline, você diz assim, eu quero participar do aulão de redação da professora Emília, eu quero participar para aprender as técnicas de redação, e o Najaro anota o seu contato, e no sábado vocês receberão o link para uma aula exclusiva de redação com foco na PFOSSE e Polícia Civil, tudo bem? Então vamos lá, meu povo, vou começar com o material. Suponho que você já conseguiu baixar esse material, deixei disponível desde ontem, né? Então o material está disponível para ser baixado no link da minha bio, tá bom? Pode clicar lá e baixar o seu material. Ao longo da resolução de questões, eu quero chamar a atenção, porque eu vou deixar aqui o chat aberto e vocês poderão mandar mensagem sempre que precisar. Não pensem que é bobagem, que é uma dúvida pequenininha, sem importância. Não, é importante que você deixe aqui a sua dúvida. Se você não tiver entendido, tá certo? Qualquer que seja a explanação do item, é importante que você deixe a sua dúvida aqui no chat, que eu vou lendo e vou tentando acompanhar e dar esse feedback. Afinal, é para isso, né, que serve esse momento aqui ao vivo com vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. O primeiro texto, gente, nós temos uma charge, o material está disponível no link da minha bio. Nós temos aí, um abraço, professor Marcelino, um querido, um amigo querido. Vamos lá. Coloque todo o seu ódio no papel. Olha aí a situação do texto 1, que é o texto descrito na charge, né? Aparece aqui esse texto que eu escolhi. Já coloquei no Facebook. Então, nós temos uma situação ali corriqueira do cotidiano. Alguém, de repente, numa sessão de terapia, alguém que está num divã, né? E aí, naquela situação de aconselhamento, de orientação profissional,
a profissional olha e diz assim, coloque todo o seu ódio no papel. E aí ele responde, já coloquei no Facebook. Então, nós temos aqui uma situação, né, que é muito corriqueira. Muitas pessoas acabam sempre ali, né, usando as redes sociais. Muitas pessoas, não estou dizendo todas, né, mas vez ou outra alguém acaba trazendo à tona na rede social, a exemplo aqui do Facebook, né, joga nessa rede e demais, Instagram e afins, seja Twitter, enfim, redes sociais. E aí nós temos, né, um retrato do cotidiano. Então, a charge é um texto, eu quero que você anote, por gentileza, vocês que estão me ouvindo, estão estudando para concurso, eu quero que você anote que a charge traz uma linguagem, primeiro uma linguagem mista ou sincrética. Professora Emília, o que é essa linguagem mista ou sincrética? Aqui há uma mistura tanto do texto verbal quanto do texto visual, ou seja, do campo imagético. Eu consegui fazer inferências, né, dessa sessão aqui de terapia, suponho, pelo divã, pela cadeira, né, pela poltrona, porque o outro personagem está aqui no caso deitado, né, repousando, confortável, falando um pouco dos seus problemas, né? E aí eu consigo inferir com base na imagem. E aí nós temos essa conversa, né, que é evidenciada pelo texto verbal, pelo texto escrito. Então, eu estou aqui iniciando a aula dizendo o seguinte, a banca IDECAM, pelo que eu tenho pesquisado, observado as últimas provas, isso é muito importante, o que eu tenho observado nos últimos 5 anos acerca, né, das aplicações de prova, o que é mais recorrente em concurso, é que existe uma diversidade de gêneros textuais. Professora Emília, o que é essa diversidade de gêneros textuais? Preste muita atenção. Tem uma coisa que nenhum professor, por mais que eu estude a língua portuguesa, por mais que eu entenda, né, razoavelmente do universo do concurso público, por mais que eu veja isso todo dia, mas o teu professor no momento da prova, ou a tua professora, não será capaz de mensurar e dizer, apontar qual será o gênero adotado pela banca. Nós não conseguimos dizer isso, porque o texto, aí você tem que estar muito atento a isso, porque o texto é um elemento surpresa, tá certo? O texto é um elemento surpresa na sua prova. E o que eu tenho observado da banca IDECAM, abraço professora Coelhinha, saudades inclusive, minha querida amiga que está aqui presente. A banca IDECAM, ela traz uma diversidade de gêneros textuais. Então, você pode encontrar aí uma charge, uma tirinha, né, uma história em quadrinho. Você pode encontrar na sua prova uma notícia, uma reportagem, uma crônica, um conto. Então, um texto de cunho informativo, num viés científico. Então, o gênero textual para esta banca, a banca IDECAM, ela não trabalha com uma preferência por gênero X ou Y em relação aos textos. Então, você pode encontrar qualquer texto, por isso que eu trouxe no material de hoje, para que você possa aproveitar, tanto eu trouxe um texto que usa o recurso de imagem, que é o caso da charge, como eu trouxe um outro texto que é do autor Luiz Fernando Veríssimo e é um texto literário. Então, a charge, o material está disponível no link da minha bio. É só baixar, tem lá Português IDECAM. É o primeiro que aparece lá no link da descrição, tá bom? Então, coloque todo o seu ódio no papel. Já coloquei no Facebook, né? Então, nós vemos aqui abordagens que são distintas. Conforme o texto lido, e aqui eu quero dar uma dica que é fundamental. Quando a banca traz, conforme o texto lido, ou infere-se, né? Ou a ideia de dedução, ou é possível afirmar, eu quero chamar a sua atenção para que todas as vezes que a banca apresente esse tipo de comando, o comando é a pergunta que é direcionada ao candidato. Toda vez que a banca pergunta com base no texto, ou então é possível inferir, eu quero dizer para vocês, vai ficar gravado sim, viu? Vai ficar gravado. Carla, Thaís, vai ficar tudo gravado no IGTV. Quando a banca pergunta isso,
eu quero que você entenda o seguinte: por mais que eu tenha uma opinião formada sobre os discursos que são utilizados na rede social, por mais que eu tenha conhecimento de mundo e de causa, por mais que eu tenha as minhas vivências, eu quero dizer que a minha opinião eu tenho que guardar no bolso na hora da prova. Porque às vezes o que o texto apresenta, às vezes eu não concordo, eu considero incoerente e às vezes acontece o contrário também. A banca pode trazer uma afirmativa em qualquer uma das sentenças, estou falando da banca IDECAM, prova de múltipla escolha. Então a banca às vezes traz ali uma sentença que você concorda. Poxa, eu acredito que isso tem uma lógica, que isso tem uma coerência. Porém, aquilo não foi contemplado no texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os candidatos dizem para mim, professora Emília, eu tenho muita dificuldade em interpretação de texto. E aí é porque, vez ou outra, o candidato, ele acaba se excedendo na interpretação. Ele está pensando um pouquinho fora daquilo que o texto não contemplou. Então, se o texto contemplou, procede o item. Se o texto não contemplou e você acha apenas coerente e lógico, isso pode ser uma questão que trabalha com a extrapolação, tá certo? A informação que está fora, que excede ao que o texto diz. E na primeira questão nós temos o seguinte, ó. Conforme o texto lido, é correto o que se afirma em. Então, não é correto sobre, sei lá, qualquer situação de conflito que eu tenha vivenciado na rede. Não, é correto afirmar com base no texto. Então, nós temos o seguinte, ó, conforme o texto lido, é correto o que se afirma em. Item A, a sociedade contemporânea consegue manter seus problemas menos expostos e restritos. E aqui, essa informação do item A, né, essa alternativa do item A, é totalmente contraditória, né, é em oposição ao que o texto revela, uma vez que ele recebe um conselho para anotar os problemas no papel e ele diz aí que já desabafou, né, que já utilizou o Facebook, a rede social. Então, o item A não corresponde ao que o texto preconiza. No item B fala o seguinte: o uso de linguagem visual é menos relevante. O que é relevante? É menos importante do que o emprego do texto verbal. Aqui nós temos, né, uma linguagem que eu disse inicialmente, uma linguagem mista ou sincrética, ou seja, há uma mistura tanto do texto verbal, do texto escrito verbal, no campo da palavra, como do texto em recurso visual, ou seja, o texto não verbal. Então, nesse caso, eu tenho tanto o item, a questão do texto escrito, da linguagem verbal, quanto do recurso de imagem, que são, ambos eles são importantes, os recursos, né, de linguagem que foram empregados. Então, não existe, nesse caso aqui, uma que se sobrepõe em relação à outra. As duas modalidades, tanto verbal quanto visual, são igualmente importantes. Item C, há uma superexposição nas redes sociais relativa aos sentimentos pessoais. Já vi que a minha amiga, querida professora Lídia Raquel, acertou. A primeira questão, o gabarito é o item C, né? Então, numa situação ali de orientação, de terapia, alguém está dizendo que contou os problemas na rede social. Então, o que é que eu posso inferir com base nessa charge, né? O que é que eu posso inferir? Eu posso inferir gabarito, primeira questão, gabarito item C, tá bom? Alternativa C, há uma superexposição nas redes sociais relativa aos sentimentos pessoais. Aí no item D, nós temos aqui o diálogo sugere ao leitor que é melhor usar as redes sociais como ferramenta terapêutica. Não é isso, né? Não é isso que o texto apresenta. No item E, as duas personagens demonstram abordagens semelhantes para o enfrentamento de problema, enquanto uma tem uma visão introspectiva, né, de trazer os problemas, materializá-los ali no papel, o outro não, o outro tem a visão de vou resolver, vou jogar no ventilador, né, aí eu vou aqui trazer para a rede social. Então, essas duas personagens, elas têm visões que são diferentes, né, são visões distintas diante dessa temática que é abordada. Na segunda questão, primeira questão, quem está chegando agora, boa noite, material está disponível no link aí da minha bio, com foco na banca IDECAM, e a primeira questão, gabarito item C, tá bom? A alternativa C.
Questão de número 2, uma questão muito boa, né? Modéstia à parte, uma questão muito boa que confunde muita gente, né? A gente tem que aprender a pensar como a banca pensa. E aí, na questão de número 2, eu trouxe o seguinte, ó. Os termos no papel e no Facebook exercem função de... Pessoal, quando a banca aqui pergunta a função, você entende função sintática. O que eu tenho que saber, professora Emília, de função sintática? Anote aí no seu material de estudo. Primeiro, quando eu penso nos termos da oração e a função sintática, eu tenho que lembrar que há dois termos. Eu sempre falo para os meus alunos, 2, 3, 3. O que é, professora, 2, 3, 3? Eu tenho um abraço, boa noite, professor João Azevedo. Por que 2, 3, 3? Né? Porque, primeiro, quando eu digo 2, eu estou falando de dois termos que são essenciais, a saber, sujeito e predicado. São dois termos essenciais da oração. Anotado? 2, 3, 3. Então, 2, no caso, sujeito e o segundo, predicado. 3, termos integrantes da oração. Quais são esses termos integrantes da oração? Complementos verbais. Quais são? Né? Os famosinhos objeto direto e objeto indireto. O segundo, complemento nominal, muito importante, tá certo? E aí nós temos um terceiro, agente da passiva, e é importante revisar vozes verbais, voz ativa, passiva e voz reflexiva. Esses são os três termos integrantes. E os outros três? Os outros três são os termos acessórios da oração, que nós, primeiro, acessório já começa com A. Todos os três termos da acessórios da oração também começam com A, né? Quem sabe pode dizer aqui no chat. Nós temos o primeiro A, aposto, que serve para resumir, especificar, explicar, enumerar. Nós temos um segundo, né? Eu falei do aposto, que serve para resumir, explicar e enumerar. Nós temos um segundo termo que também começa com A, que é adjunto adnominal. E tem o terceiro, que é adjunto adverbial. Emília, e o vocativo? O vocativo, que é o chamamento, né, que vem isolado por pontuação, por vírgula, ele é um termo independente da oração. O vocativo, ele nem é essencial, nem é integrante e nem é acessório. Ele é um termo independente da oração, beleza? Então, vamos lá. Segunda questão. Coloque todo o seu ódio no papel. Coloque todo o seu ódio no depósito, na caixa, tá certo? Então, no papel. Aí eu tenho aqui, já coloquei no Facebook. Então, essas duas expressões, né, os termos no papel e no Facebook, dão dimensão de quê? Qual é a função sintática que exercem? Gabarito, item de adjunto adverbial, que dá a dimensão do lugar, né? Então, colocar todo o seu ódio, né, no papel e depois colocar todo o ódio no Facebook, já coloquei tudo no Facebook, então me dá dimensão circunstancial de lugar. E é essa a função sintática dos adjuntos adverbiais, né? Eles trazem circunstância de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, certeza, intensidade, companhia, assunto e por aí vai, tá certo? São bem diversificados. Então, nós temos adjunto adverbial, o gabarito já é o item D, tá certo? O item D, adjunto adverbial. Por que eu trouxe aqui essa questão de número 2? Porque, de forma muito recorrente, os candidatos confundem o adjunto adverbial só porque teve aí no papel e no Facebook e alguém pensou, poxa, preposição em mais artigo definido masculino ou. Então, eu tenho preposição, nesse caso aqui eu tenho um objeto indireto. De forma alguma. No caso, nós temos uma ideia de circunstância, tá bom? Então, nesse caso, adjunto adverbial. Aqui, gente, eu não sei se vocês vão se identificar, mas quando eu li e escolhi esse texto para o nosso simulado, tá certo? Por que não objeto indireto? Obrigada aí, pessoal que está chegando. Por que não objeto indireto? Porque nós não temos aqui uma exigência, né? Nós não temos aqui uma exigência, por exemplo, se eu disser assim, eu preciso, né? Eu preciso de, eu gosto de. Então, nós não temos aqui uma regência do verbo, tá certo? Sempre que eu pensar em relação de circunstância,
de dúvida, de tempo, de lugar, de negação, de certeza, de intensidade. Questão boa, né, Neto? É verdade. A questão de número 2, ela trabalha com ali uma sutileza de uma questão capciosa, porque muitas vezes o candidato, exatamente, Eliane, tem preposição, só que o adjunto adverbial também pode ter. A ideia é a noção circunstancial de lugar. Então, quando eu pergunto assim, coloque o meu ódio onde? Em que lugar? É essa a ideia, né? Eu não perguntei assim, coloque o ódio de quê? Do quê? Então, se a pergunta não é de quê? Do quê? Então, eu não tenho um objeto indireto, beleza? Se a pergunta não é essa, de quê ou do quê, então eu não tenho um objeto indireto, tá certo? Primeira questão, tá certo? Primeira questão nós temos aí para quem chegou um pouquinho depois, eu vou fazer o repeteco quando eu estiver mais à frente, tá bom? Então, se a pergunta é tipo assim, ó, Keliane, onde, como, com quem, né? Então, com qual intensidade? Se a pergunta é dessa natureza, é porque eu quero saber um detalhe. Eu não estou querendo saber ali, de fato, um complemento, né? Ou para nome ou para verbo, mas sim uma circunstância que é um termo acessório da oração. Gente, eu não sei se vocês, quando forem ler, quem já leu esse texto, eu vou ter que ler o texto, tá certo? É o texto do Veríssimo. Eu escolhi esse texto porque é literatura, porque na sua prova também pode cair um texto literário. E se for um texto literário, é o texto de número 2, para resolver agora as questões da questão 3 até a questão 10, tudo bem? Então, se eu, na prova, estou esperando apenas textos formais, né, textos de cunho denotativo, apenas ali textos informativos ou conceituais, às vezes você acaba se enganando, né, resolvendo questões de textos mais técnicos, e às vezes a banca IDECAN, ela pode trabalhar inclusive com poemas, com textos literários dos mais diversos. E aí eu escolhi um texto literário, que daqui a pouco eu vou dizer qual é esse gênero, porque tem uma questão sobre isso, mas eu vou ler o texto aqui com vocês, tá bom? Lembrando que o pessoal fala assim, meu Deus, a Emília vai ler, o texto é grande. Pessoal, primeiro que o tamanho do texto é algo muito relativo. E um outro detalhe importante que eu aprendo, né, sempre que eu estou resolvendo questões em prova de concurso, né, que eu estou treinando ali, estudando para auxiliar os alunos, eu sempre penso o seguinte, quando a banca adota um texto um pouquinho mais extenso, ela quer que o candidato perca ali o fator tempo. E muitas vezes o candidato, ele vai se perdendo, olhando para a questão, várias vezes para a questão e voltando para o texto. Você pode, inclusive, começar resolvendo as questões. Eu prefiro começar lendo o texto inteiro, pontuando, demarcando ali informações que sejam importantes pela minha percepção de leitora, e aí eu vou resolver as questões. Então, eu vou ler aqui as questões nessa ordem para vocês, eu vou logo para o texto, depois nós vamos para as questões, tá bom? O texto eu escolhi porque eu identifiquei diversas situações do cotidiano. O título é a foto, e eu quero destacar para vocês a importância de você dar uma olhadinha no título, porque o título, ele antecipa a discussão. Em quantos por cento? 90% das vezes, quando você lê um título, porque o título contém o resumo do resumo, né, uma síntese. Quem já trabalhou e produziu texto e teve que fazer ali um título, de repente, de um trabalho acadêmico, por exemplo, sabe o quanto é difícil fazer um título, porque o título ele tem que conter, né, ali a informação principal. Deixa eu dar uma olhadinha, porque tem pergunta. Professora, crônicas, na sua maioria, são textos narrativos, descritivos, verdade, e podem também ter um cunho reflexivo, tá certo, Igor? Professor, alguma dica para quando houver a troca de algum termo por um pronome? Se a relação semântica, dependendo da pontuação, se vem a mudar o sentido da oração, há questões de reescritura, né, que a mudança do termo, falando aqui de reescritura, que a mudança de um termo por outro pode preservar uma coerência até lógica. O que é ser coerente? É fazer sentido. Agora a banca, ela vai trabalhar com o sentido original. Aí eu tenho que ter muito cuidado se o sentido original, ou seja, a essência
do texto foi preservada, a ideia foi preservada, porque muitas vezes a correção gramatical ela é mantida, mas o sentido original ele não é preservado. Há muitas questões de reescritura, inclusive é tópico para as nossas próximas lives trazer mais questões. Eu trouxe algumas aqui que trabalham com reescritura também. Eu vou para a leitura do texto, vocês podem ir deixando as dúvidas que eu tento ler sempre que puder, tá bom? Então vamos lá. A foto é um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Você não precisaria saber quem é o Luiz Fernando Veríssimo, mas só uma informação. Geralmente ele traz textos de cunho satírico, né? De cunho humorístico, tá certo? Então nós vamos ler aqui um texto que tem como título A Foto. Foi numa festa de família, dessas de fim de ano, imagina aí a cena. Já que o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o biso sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta. Bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Aquela cena, tá certo, ó, Igor? Aquela cena, né, que está sendo aqui descrita, né? Então, um texto que predomina a característica da narração e há muitos detalhes, né, que são aqui apresentados, tá bom? E aí nós temos aqui Castelo, o dono da câmera, comandou a pose. Depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmera a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? Então imaginem a cena, mas quem ia tirar, né? Se todo mundo quer sair na tradicional foto de família de fim de ano. Tira você mesmo, é. Ah, é? E eu não saio na foto? O Castelo era o genro mais velho, o primeiro genro, o que sustentava os velhos. Tinha que estar na fotografia. Tiro eu, disse o marido da Bitinha. Você fica aqui, comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Abre aspas. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, do lado da mulher. A própria Bitinha fez a sugestão maldosa. Acho que quem deve tirar é o Dudu. O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras casada com Luiz Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo, né? Os clássicos casos de família. O Dudu se prontificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o filho. Só faltava essa, o Dudu não sair. E agora? Pô, Castelo, você disse que essa câmera só faltava falar e não tem nem timer? O Castelo, impávido, tinha um ciúmes dele, porque ele tinha um Santana do ano, porque comprara a câmera no Dirt Free da Europa. E, aliás, o apelido dele, entre outros, né, entre os outros, era, entre aspas, Duty Free, mas ele não sabia. Revezamento, sugeriu alguém. Cada genro bate uma foto em que ele não aparece e a ideia foi sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. Foi quando o próprio bisa se ergueu, caminhou decididamente até o castelo e arrancou a câmera da sua mão. Daqui, mas seu Domício, vai para lá e fica quieto. Papai, o senhor tem que sair na foto, senão não tem sentido. Eu fico, aqui é o trocadilho que eu achei mais interessante. Eu fico implícito, né? Ele diz, eu fico oculto, eu fico implícito, disse o velho já com o olho no visor. E antes que houvesse mais protestos, acionou a câmera, tirou a foto e foi dormir. Né? Então, aqui é o retrato, né, da nossa família, né, tia Lineuda? É aquela confusão, aquela coisa boa, né? Muitas vezes é bom aquela reunião, aquela muvuca, né, de família. E aí nós temos aqui uma situação que tem um desfecho um tanto inusitado. Todo mundo queria tirar a foto ali com o casal de idosos, mas acabou que o próprio Bisa, né, ele sai e vai tirar a foto por determinação. E aqui, além do título, essa é a primeira dica que eu dei para vocês ao ler o texto. Nós lemos um texto que às vezes é cansativo porque ele é extenso, mas vocês perceberam que foi uma leitura tranquila. Foi um conflito da família em torno de uma fotografia de fim de ano. E eu pergunto para você, né, não foi difícil essa leitura? Por mais que seja extenso, não foi difícil, né? Nós entendemos aqui a mensagem, o cunho humorístico, reflexivo, engraçado, que é uma marca registrada, né, do próprio autor, do escritor Luiz Fernando Veríssimo.
A segunda dica, além de analisar o título, a segunda dica que eu dou é você observar a referência, a fonte do texto, tá certo? Eu vou dizer o porquê isso é importante. Terceira questão, após a leitura do texto, é possível classificá-lo como predominantemente, né? Então, predominantemente, esse texto, predominantemente, ele tem mais de uma característica. Mas qual é a tipologia? Qual é a tipologia que prevalece nesse texto? Desde o início, nós temos uma cena que é descrita, ok? Nós temos aí acontecimentos, né? Nós temos um retrato, né? Uma fotografia de família em fim de ano. E o que é que nós temos aqui como a tipologia, a característica que predomina nesse texto, né? Quem escreve, escreve com o propósito de narrar, né? Um acontecimento. Então, nós temos aí, nesse caso, o gabarito item D. Ele é um texto predominantemente, ou a banca pode chamar, não só predominantemente, mas a banca pode chamar também essencialmente. Sempre que a banca perguntar essencialmente ou predominantemente, você vai observar, por mais que eu tenha ali a descrição da câmera, os nomes das personagens, o que aconteceu, o que era na sala, eu consigo criar esse retrato verbal. Eu consigo imaginar as características físicas, né? Como essa família se parece com a minha, mas por mais que tenha esse detalhamento que faz parte da tipologia descritiva, esse texto ele é essencialmente narrativo. Então, questão de número 3, o gabarito, nós temos aí item D, tá certo? Item D, porque o texto ele é predominantemente narrativo. Na questão de número 4, é aquela questão clássica da banca IDECAM, né? E aí de outros concursos também. É aquela questão que pede a classificação em conformidade com a sílaba tônica, né? Com a estrutura, sílaba tônica. Então, a banca vai cobrar aquele exemplo clássico, ou a mesma classificação, conforme a sílaba tônica, ou entre as palavras listadas, aquela que não corresponde. E outra coisa que a banca pode fazer é organizar em pares de palavra, tá certo? O Cairon aqui já acertou, né? Porque ele colocou aqui, ó, que havia uma certa resistência. Então, a palavra resistência é uma palavra paroxítona. O que é a palavra paroxítona? É aquela palavra que tem a penúltima sílaba mais forte, mais intensa, que é a sílaba tônica. Gabarito item B. Por quê? Resistência. Aí vamos só relembrar aqui. A última sílaba, por favor, nunca contem assim. Primeira, segunda e terceira. Não. Sempre assim. Última, penúltima, antepenúltima. Respectivamente, última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona, tudo bem? E aí eu tenho uma dica para vocês. Geralmente, existe uma pegadinha nesse tipo de questão que não ocorreu aqui. Geralmente, quando a banca destaca uma palavra que é oxítona, por exemplo, eu tenho aqui a palavra você. Lá no item E a palavra oxítona. Você, cajá, caju e por aí vai. Aí a banca coloca, às vezes, junto com palavras oxítonas, coloca assim, ó, fé, pé, mão, pó, nó. Muito cuidado. Se eu tenho uma única sílaba, essa palavra é chamada de monossílabo. O monossílabo, ele pode ser tônico ou ele pode ser átono. Nunca caia nessa pegadinha de assimilar palavras oxítonas, cuja sílaba tônica é a última, com palavras monossílabos, tá bom? Por quê? Porque eu só posso ter uma oxítona se eu tiver a última sílaba tônica. E para ter a última sílaba, pelo menos a palavra tem que ser de sílaba, pelo menos, né? E no caso do monossílabo, só existe uma sílaba. É uma pegadinha que eu lembrei aqui, por mais que a questão trouxesse, né, a questão apresentou um exemplo de palavra paroxítona. Nesse caso aqui, questão de número 4, resistência, né, tem a sílaba verdade, né, Catana? Resistência é uma palavra paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba
é a mais forte, tá certo? Uma palavra que termina em ditongo crescente. O que é um ditongo? Duas vogais numa mesma sílaba. O que é um ditongo crescente, professora Emília? É que o som ele sai do menor para o maior, ou seja, tecnicamente falando, nós temos uma semivogal seguida de uma vogal, nessa sequência I e A. Então é um ditongo crescente, beleza? Aqui nós temos o seguinte, ó, bisavô oxítona, vão aí anotando no material de vocês, bisavô é oxítona, família é o gabarito, é uma palavra paroxítona, ligação oxítona, câmera é proparoxítona e você é uma palavra oxítona. Então, nós temos aí a penúltima sílaba tônica, no caso em resistência, que corresponde também à palavra família. Questão de número 5, o texto é um ou uma. Eu deixei aqui de ler a referência do texto porque eu já ia entregar essa resposta. Por que é importante ler o título e ler a referência? Leiam comigo aqui a referência. Tem assim, ó, disponível em. O que é a referência? É a fonte, né? É de onde foi retirado o texto. Nós temos aqui, ó, www.culturagenial.com/ o material, Tia Lineuda, está aí no link da minha bio, tá certo? É só clicar no link da minha bio e baixar o material. Eu posso encaminhar para você, inclusive, se tiver dificuldade de baixá-lo, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, culturagenial.com/ olha aí, ó, onde é que está a resposta, né, da questão número 5? Crônicas Engraçadas de Luiz Fernando Veríssimo. Se o candidato ele observou, né? Se o candidato, ele observou a referência desse texto, então ele já conseguiu perceber, tá certo? Para não zerar, né, Raquel? Mas às vezes, Raquel, tem gente que confunde. Tem gente que não lê aquelas letras miudinhas que são ali da referência. Acredita, Raquel, que tem gente que não lê as letras miudinhas e acaba passando batido e marca aí, por exemplo, que é um conto. Emília, por que não é um conto? Por que é uma crônica? Por que é uma crônica? Porque a crônica é um texto, né, que vem aí, crônica vem do grego cronos, né, que tem a ver com essa questão do tempo, né, essa relação de tempo, e tem a ver também a crônica com situações do cotidiano. E a crônica, ela pode partir, inclusive, de uma situação que é verídica, de uma situação que é real. Então, essa situação retratada na família foi nessa família A, mas poderia ser na minha família parente, por exemplo. Poderia ser na sua família. Então, você percebe que existe, tá certo? Uma proximidade da crônica com os fatos do cotidiano, tá certo? Então, nós temos aqui uma crônica, que é um retrato do cotidiano. E esse gênero crônica, ele é um gênero muito diversificado, porque pode trabalhar com quaisquer que sejam os temas, tá? Tem crônica sobre partida de futebol, sobre conflitos na escola, sobre relacionamentos amorosos, sobre família, sobre política. Então, a crônica trabalha com temas do cotidiano. Aqueles nomes ali do texto poderiam ser claramente os nomes dos nossos primos, dos nossos avós, porque é uma situação que é muito próxima do dia a dia. Essa é a crônica, tá certo? Gabarito item C. Emília, por que não reportagem? O texto não é informativo, né? Por que não um romance, né? Deixa eu dar uma olhadinha. O material, Karen, o material está disponível no link da minha bio. Clica no link da minha bio, aparece lá, simulado, né, de português IDECAN, é o primeiro que aparece, não precisa fazer login. Basta clicar numa setinha que tem assim para baixo, que é de baixar, no canto superior direito, tá bom? O material está disponível para vocês, eu vou deixar disponível ainda ao longo da semana. Emília, por que então não é uma fábula? Porque a fábula, né, tem aquela estrutura de trazer uma moral, de trazer personagens que são ali inanimados, como animais, né, por exemplo, que falam, que expressam emoções e que traz ali um ensinamento, tá bom? E aí nós temos questão de número 6, considerando o emprego da crase. Pessoal, vamos falar de regência, vamos falar de crase, porque isso é muito importante, né? Uma questão que é figura e carimbada na sua prova. Considerando o emprego da crase, em qual ocorrência o seu uso foi feito
corretamente. Um abraço, professora Carla Bruna. Um abraço, professora Carla Bruna, do CLA, Cursos Livres e Aplicados. Sigam, inclusive, tem muita oferta boa para vocês que vão fazer PFOS, tá certo? Estou lembrando aqui, a Carla chegou, a professora Carla Bruna. Sigam a página CLA, Cursos Livres e Aplicados, ou então clica aí no perfil da Bruna depois da live e já começa aí a trocar ideia sobre o concurso da PFOS. Ela que é fera aí, farmacêutica, experiente, doutora, né? Doutora Carla Bruna. Questão de número 6. Considerando o emprego da crase, em qual ocorrência o seu uso foi feito corretamente? Então, aqui eu tenho um caso clássico, né? Para eu entender que existe crase, eu posso ir pela regra geral, que diz, né? Existe um termo, ou verbo ou nome, que exige preposição a. E o termo pós-posto é seguido de a porque é um nome de base feminina. Então, nós vamos observar aqui se é um caso especial, se é regra geral. Se for regra geral, basta trocar o nome feminino por termo masculino. É a regra, entre aspas, do cachorrinho. Fez ao, crase, haverá aqui na regra geral. Os netos devem valorizar. Opa! Quem valoriza, valoriza alguém. Então, o verbo valorizar, ele não exige preposição a. Logo, não pode ser o item A, tá certo? Reuniões de família revelam conflitos, não tem nenhum caso aqui de crase. No item C, olha que bacana. Refiro-me a fotos de família. Muita gente que pode ter ido para o item C, quem se refere, refere-se a. Só que foto, você perceba que aqui eu tenho apenas o a singular seguido de um termo plural. O que acontece? Aqui eu tenho um caso em que não acontece crase, porque esse a sozinho, ele é uma preposição. Então, eu só posso ter crase quando há preposição a mais artigo definido feminino a. Se não há ambos, na regra geral, a crase não acontecerá. Item D. Uma fotografia, eu vou agora ensinar uma dica, né, que eu acabei de explicar sobre a regra do cachorrinho, de trocar o termo feminino por masculino. Olha aqui comigo, ó. Uma fotografia corresponde, gente, uma fotografia corresponde às memórias vividas. Vamos trocar o termo memórias, que é feminino plural, por momentos. Olha aqui como fica fácil. Quem disse que português precisa ser aí um bicho de 7 cabeças, né? Uma fotografia corresponde às memórias vividas, uma fotografia corresponde aos momentos vividos. Trocou o feminino por masculino, fez ao, a crase acontece por regra geral, gabarito item D. Assinalem aí o item D, porque é o gabarito e assinale, já marcando também o bizu, trocando o feminino por masculino. Emília, eu quis marcar o item E porque eu achei bonito, achei diferente, mas não é. O item E porque, ó, a família começou a proferir, gente, proferir é verbo. Verbo não vem precedido de artigo. Então, o que acontece aqui, ó? A família começou a proferir, esse a aí, ele é apenas uma preposição. Então, não existe aí a fusão de preposição a mais artigo, porque o verbo não admite, né, esse artigo. A menos que fosse, um abraço, professor de administração fera, meu amigo Egberto. Sigam o mestre aí, meu povo, da administração pública, professor ADM aí, Egberto, um abraço todo especial. Então, nesse caso, Emília, existe algum caso em que possa aparecer o artigo antes de verbo? Gente, só acontece numa derivação chamada de derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É quando eu mudo a categoria de palavra. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, aprender. O aprender português abre caminhos. O ensinar é satisfatório. O que foi que aconteceu? Eu transformei o que era um verbo em substantivo. Eu substantivei um verbo, por isso que esse artigo aparece antes. Mas aí eu já tenho uma derivação chamada de derivação imprópria, quando há a mudança de uma categoria de palavra. Beleza? Então, nós vamos aqui para a questão de número 7. Questão número 7. Tirou a foto e foi dormir. Pessoal, não está aí destacado no material, mas o verbo é tirou. Tirou é algo que foi concluído, que aconteceu, que foi finalizado.
Destaquem no material de vocês, por gentileza. Tirou é o verbo destacado. Um abraço, professora Lidiana. Um abraço para você. Saúde, minha querida. Saudades, inclusive. Tirou a foto. Então, tirou é algo que foi realizado, é a certeza de que foi concluído. O verbo destacado, eu já percebi que a banca IDECAM, você coloca aí uma estrelinha, ou você coloca um coração, ou bota uma caveira, qualquer coisa. Mas circula a questão de número 7, porque ela é uma questão que eu tenho encontrado diversas vezes pela banca IDECAM, e aí eu elaborei muito semelhante. Todas as 10 questões eu elaborei de forma muito semelhante, e essa 7 é aquela questão ali, figurinha carimbada em prova IDECAM. Nós temos aqui o verbo tirou, que é um pretérito perfeito. O verbo destacado tem o tempo diferente em. A banca, ora, pergunta, tem o mesmo tempo, e outra hora ela pergunta assim, tem o tempo diferente. Então, nós vamos observar aqui, e ela usa muito também o exceto, tá bom? Usa muito o exceto. O verbo destacado tem o tempo diferente em. Eu nem precisaria ler todas as sentenças, bastaria olhar no item A, sugeriu, tirou, pretérito perfeito, uma ação realizada, o que é pretérito passado, passado perfeito, ação concluída, do modo indicativo. O que é modo indicativo? Indica certeza, tá certo? Olha aí, viu? Eliane, exatamente, por isso que esse treino ele é muito importante, porque tem o detalhe ali que você não observou, né? Que é o quê? O diferente. E na hora da prova, que bom, né? Que essa live ajuda também, porque você percebe o estilo da banca. Então, vão buscando incorreto, certo, tá certo? Em relação diferente, são termos que a banca tem utilizado, e aqui eu estou simulando, né? O mesmo estilo. Então, sugeriu, pretérito perfeito. Decidiram, pretérito perfeito. Acionou, passado perfeito. Segurou também, só pode ser o quê? O castelo era o genro mais velho. Então, esse verbo ser, ele era, que é um verbo de ligação, ele é um pretérito o quê? Pretérito imperfeito, tá certo? Pretérito imperfeito. Então, nós temos aqui o gabarito da questão de número 7, gabarito, alternativa é A, B, C e D são todas, assim como tirou, tá certo? Ocorrências do verbo no modo indicativo, no passado perfeito, passado concluído. E o pretérito imperfeito acontece no item E. Vocês podem colocar porque é que vocês erraram, é porque não observou que era o diferente. E um outro detalhe importante é que no item E nós temos um verbo de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Falta de atenção, né? Isso acontece, mas no treino vocês podem errar a qualquer momento. Essa atenção, ela é necessária, por isso que o treino é importante, porque na hora da prova eu tenho certeza que a sua atenção, ela estará muito mais direcionada com a prática desse tipo de resolução de questões. E resoluções de questões ao estilo IDECAM, tá certo? Isso é muito importante. Então, o castelo era é verbo ser, que é um verbo de ligação. Qual é a função de um verbo de ligação? É declarar, é ligar o quê, professora Emília? Detalhe, verbo de ligação também é chamado de verbo não nocional. Por quê? Porque ele não exprime uma ação praticada ou uma ação sofrida, mas apenas uma declaração acerca desse sujeito. Quais são os verbos de ligação mais recorrentes? Anote aí o FESPAC. O que é FESPAC? Ficar, estar, ser, parecer, permanecer, o P é duplo, andar e continuar. São os verbos de ligação mais recorrentes. Eu vou repetir. Verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito ao seu estado ou característica. Nesse caso, o estado ou característica, aquilo que nós... Exemplo, a professora é tagarela, né? Então, a professora é tagarela, eu usei também o verbo ser. Tagarela é uma característica. Eu estou ligando o sujeito professora ao seu estado ou característica. Nesse caso, tagarela é aquilo que se afirma sobre o sujeito.
tagarela é predicativo do sujeito, tudo bem? Então, o verbo de ligação tem essa função de ligar o sujeito ao seu estado ou característica. Anotem aí, por gentileza, FESPAC, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar e continuar. São os verbos não nocionais mais recorrentes em prova, ou seja, os verbos de ligação mais recorrentes em prova. Questão de número 8 é uma questão de reescritura. Questão de número 8. Já que, observe aqui o fragmento, a banca pode chamar esse fragmento também de excerto ou trecho. Questão de número 8. Já que o bisavô estava morre, não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A expressão destacada, já que, observe, a expressão destacada, já que, poderia ser substituída por, um exemplo, quando eu digo assim, já que o edital foi publicado, irei resolver mais questões. Olha aí, o fato de o edital ser publicado motiva a resolução de uma quantidade maior de questões. Então, esse já que, ele traz um valor causal. O que é um valor causal? É o valor que destaca o motivo. Eu estou falando aqui da ideia mesmo, né? Então, dá uma ideia de motivo. Já que o edital foi publicado, irei resolver mais questões. Uma vez que o edital foi publicado, por que o edital foi publicado, gabarito, né? Poderia ser substituído, gabarito, acertou já, tá certo? Quem assinalou, por quê? Por quê, Emília? Porque esse porquê aqui, porque esse porquê, ele tem um valor de conjunção causal, né? Então, nós temos aqui uma oração chamada de oração subordinada adverbial causal. Pessoal, são 9 tipos, mas não tentem só decorar a nomenclatura. Emília, por que é chamada de oração subordinada adverbial causal? Porque ela exprime uma ideia, uma dimensão de causa, de motivo. Então, nós temos aí o gabarito item B, por quê. Gente, quem marcou conquanto, o conquanto é o mesmo embora. O conquanto é o mesmo não obstante. Caberia também visto que, caberia sim o visto que, uma vez que, já que, exatamente, Raquel, muita gente confunde o conquanto. Conquanto, Raquel, você pega aí, minha querida, a inicial da palavra conquanto. É conquanto de concessiva. Anote para nunca mais errar. É conquanto de conjunção concessiva. Emília, agora lascou. O que é uma concessão? A concessão é a teimosia, é a quebra de expectativa. Vou dar um exemplo de concessão para vocês nunca mais errarem. Por exemplo, eu digo assim, apesar do calor, levarei o casaco. Conquanto estivesse quente, levei o casaco. Embora estivesse quente, levei o casaco. Tá entendendo aí, Raquel? A concessiva é uma quebra de lógica. Se faz calor, por que eu vou levar um casaco? Né? Então, assim, é uma quebra de lógica, tá certo? Então, anota aí, Raquel. Conquanto, esse com é de concessão. Conjunção concessiva. E o porquanto? Aí sim, o porquanto ele tem um valor de explicação, tá certo? Um valor explicativo, assim como o porquê, tudo bem? E nesse caso aqui, o gabarito é o item B, porque o bisavô estava morre, não morre. Poderia também ser já que, uma vez que, tá certo? Questão de número 9, nós temos aqui, eu fico implícito. O verbo, né? O verbo é classificado como? Gente, eu dei aqui essa dica hoje. FESPAC, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar, continuar. Ficar é um verbo de ligação. Só que eu não coloquei aqui o nome verbo de ligação. Vamos anular essa questão?
Não, eu coloquei o outro nome que ele possui. Vocês estão muito habituados, né, a encontrarem na prova verbo de ligação. Mas o verbo de ligação, ele também é chamado de não nocional. Verbo de ligação também é chamado de não nocional. Gabarito, portanto, item E. Acertou. Verbo ficar é um verbo não nocional, é um verbo de ligação. Última questão, basta lembrar do FESPAC, né? Última questão, exatamente. No excerto é o quê? No fragmento. Gente, o que é para estar destacado aí é o que, tá bom? É o elemento que, tá certo? FESPAC, viu, Cairon? FESPAC, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar e continuar, tá bom? Então, ficou é do verbo ficar lá do FESPAC. Questão de número 10. No excerto, tinha que, gente, é esse que aí que não ficou destacado, tá certo? Aí vocês grifem esse que, podem circular esse que, ó. Tem assim, ó, tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. A classificação, o elemento, tá certo? O elemento destacado é classificado como... Emília, não está destacado aqui no material, não. Perdão, né? Ontem foi bem corrido, acabou que eu não destaquei em duas questões, mas eu estou aqui explicando para vocês. O elemento destacado é o que, tá certo? O elemento que. Tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. Gente, tem um método de substituição, que aí eu vou trocar. Eu poderia dizer assim, ó, percebam. Tinha que ser toda a família reunida, tinha de ser toda a família reunida. Logo, se eu posso dizer tinha que ser ou posso dizer tinha de ser, tá certo? Nós temos aqui, pessoal, uma preposição. Nós temos uma preposição. Por quê? Porque aqui é uma locução verbal. Observe, verdade? Locução verbal. Observe que antes do que tem tinha e depois do que tem ser. Aí eu digo tinha de ser. Professora, tinha que acertar a questão. Eu tinha de acertar a questão. Tem aí uma preposição nesse meio da locução verbal. Eu coloquei aqui uma frase para vocês. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite, né, que ele possa ser realizado. E eu acredito muito que a educação transforma, né? A educação transformou a minha vida e pode transformar a vida de qualquer pessoa, né? Desde que as oportunidades também cheguem. E falando em oportunidade, eu estou aqui numa live gratuita com material disponível, porque eu acredito, né, que essa que é uma forma também de democratizar o acesso à educação. Nem todo mundo consegue aí, né, desprender no período de pandemia. Nem todo mundo consegue desprender de recurso para material, para pagar aula ou para ter aulas particulares. Eu estou aqui reservando um pouquinho do meu tempo, um abraço para vocês, um pouquinho ali do meu tempo, um percentual da minha correria que é grande para poder contribuir com a aprovação de vocês. Então, assim, gente, fica um convite. No próximo sábado, nós teremos, né? Nós teremos, dia 26, um aulão de redação. Esse aulão será com o pessoal massa, né, dos cursos livres e aplicados. Nós daremos livre acesso. Quem falar com o Najaro está aqui, é Najaro _. Fala com o Najaro. Najaro, eu quero participar da aula que a Emília vai ministrar de técnicas em redação. Najaro, eu quero aprender porque eu tenho dificuldade. Na minha prova de redação vai ter lá a questão discursiva. Então, vocês podem pedir para o Najaro. Najaro, anota aí o contato de vocês, porque no sábado nós enviaremos, tá certo? Tudo bem, viu? Oliveira, farei sim, viu? Natalia Oliveira, farei sim live para Consulpan, inclusive...
tem uma live salva da Consulpan que eu fiz recentemente no IGTV, tá bom? Eu fiz recentemente. Então, no próximo sábado, que é dia 26, nós daremos uma aula com livre acesso, tá bom? Via Meet. A aula não vai ser pelo Instagram. A aula vai ser com um link via Meet e aí nós temos uma quantidade limitada, tá certo? Já que é uma reunião no Meet, é gratuita, vai ser uma reunião via Meet, né, com a ferramenta do Google, mas eu quero pedir que quem falar com o Najaro vai fazer uma lista com a relação para que as pessoas possam participar dessa aula gratuita. Quando bater o limite, eu não lembro agora, mas acho que é 250, né? O limite é esse. Então, é importante que você fale com o Najaro para que ele possa deixar aí disponível já o link para vocês, tá bom? Vai ser disponibilizado pelo próprio Najaro. Ele vai enviar por e-mail, para os e-mails que ele vai cadastrar, tá certo? Numa lista. Viu, Coeline? Então, vocês podem falar com o Najaro e dizer assim, Najaro, tá aqui o meu e-mail, tá aqui meu WhatsApp, eu quero vaga para a aula de sábado da professora Emília. Perturba aí o Najaro, manda direct para ele, que o Najaro é uma pessoa sensacional, que ele vai anotar com certeza o seu nome. Gente, eu quero finalizar esse domingo dizendo que é uma satisfação, muito obrigada. Não vou me estender, porque eu sei que todo mundo está cansado, final de semana, muita correria. Eu desejo uma semana de muita paz para vocês, principalmente saúde, porque se vocês estão aqui nesse horário, em pleno domingo, é porque não falta coragem e vontade de vencer. Então, eu desejo aí muita saúde para vocês, tá certo? Para que a gente possa, na questão 10 nós temos uma preposição, porque é uma locução verbal, tá certo? Tinha que ser, ou seja, tinha de ser. Eu posso trocar esse que destacado por de, que é preposição, ou seja, entre os usos e funções de que nós temos aí a preposição, tá certo? Um abraço para vocês. Vai ficar disponível essa aula para vocês, tá bom? Um abraço, boa noite, uma excelente semana. Eu fico por aqui me despedindo de vocês, mas não desistam de português, aqui ninguém solta a mão de ninguém. Vez ou outra eu estarei fazendo mais lives ao longo da próxima semana. Teremos 2 lives na semana que vem com resolução de questões, beleza? Então, valeu, pessoal. E uma das lives é com o mesmo foco para a banca IDECAN, tá certo? Outra live de questões com a banca IDECAN e com questões inéditas. Abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Boa noite. Valeu.